Já começa pelo começo. Ah, quem tá aqui? É, vídeo proposta. Pessoal querido, no nosso olhar de hoje, olha, é um prazer, assim, um figuraço que eu conheci, já tá virando um amigo já é um amigo já. Vou estar aqui nesse espaço muitas vezes, com certeza. Por favor. Então, gente, tá apoiando a gente, canal começando agora, mas você viu, né, já gente brilhante, que a gente já conversou, bateu um papo. E o Gilberto aqui, o Charada, a locadora Charada, né, um clube, né, um centro cultural. E como é que você faz, Gilberto? Posso chamar de Gilberto, Charada, como você prefere? Charada aqui. Charada. Ninguém mais sabe que eu sou Gilberto. Ó, eu vim com o Coringa para ficar parceiro do Charada. Aqui vai ficar uma... A dupla dinâmica ao contrário. O pessoal indo ali, ó, o pessoal que loca ainda, né? Molecada, não, entra muita molecada. Várias idades, tanto molecada como adultos. Adultos para recordação e molecada para saber o que é isso. Ok. Bom, como a gente sempre começa, Charada, o canal chama Nosso Olhar porque a gente quer ter vários olhares, um olhar plural em relação às coisas, às situações e tudo mais. E a primeira coisa é que não precisa ser como eu costumo brincar, não precisa ser um currículo falado, mas o nosso olhar quer saber o seu olhar sobre você, sobre o Cinemagia, sobre tudo que você faz e você é, do jeito que você quiser falar. Olha, legal, porque é o meu olhar, né? Puxa, o meu olhar é muito pessoal, óbvio, tem que ser, né? É uma loucura, cara. Eu acho que, se for falar uma palavra, assim, porque o olhar, ele resume, né? As palavras não conseguem descrever o que o olhar é, o que eu estou olhando aqui. Eu estou vendo no mínimo uns 20 mil títulos, 2 pessoas, uma câmera, 6... E agora um olhar interno, porque como eu vou descrever tudo isso que a gente começou há 30 anos atrás? E está vivo ainda, porque passamos por pandemia, né? O olhar que eu tenho de tudo que está acontecendo e acontece no mundo da mídia física, né? E do cinema, que é cultura, né? Cinema é sinônimo de cultura, né? Talvez a mais completa tradução da cultura, né? Porque todas as artes são maravilhosas, mas o cinema tem tudo, tem teatro, tem fotografia. A sétima arte, né? É a sétima arte. Exato. Talvez a primeira. Não, a primeira no sentido dela, ela engloba tudo. Sim, sim. Mas uma palavra é loucura, porque não tem como você não ser um verdadeiro apaixonado, e paixão e loucura estão próximos. Você está aqui num balcão de uma locadora, em 2025, há 30 anos depois que você abriu, e quando eu abri, o meu olhar era o clube. Você comentou aqui agora, logo na abertura, você falou clube e tal. O nome eu não tinha, mas tinha um clube. Clube tinha um sobrenome. Vai ser clube. Agora o primeiro nome, vamos ver qual vai ser o primeiro nome, mas vai ser algum nome clube. Coringa Clube, chegou a ser quase essa possibilidade, só que aqui mesmo, nessa rua, tinha uma Coringa. Ok. Aí não seria legal. Aí eu falei, Charada, eu não gosto de super-heróis, mas o Batman eu gosto. Batman eu gosto. E a galeria de vilões do Batman é maravilha, melhor até do que o próprio super-herói, porque eu não gosto de super-herói, eu gosto do vilão, né? No caso, Charada, até o Homem de Gelo, todos eles, pô, 2 caras, e outra, eu em 66, 67, quando passava aquele Batman, eu tinha 10 anos, cara, então não tem como se apaixonar por aquilo que hoje quem assistir vai dar risada, né? E na época também você até dava risada. Eles correndo na rua, Batman. Bom, então Batman legal, e o Jim Carrey... E eram atores de primeira. Todos eles. Apareciam aquelas mulheres gato lá, que gatas... No sentido de que em todos os sentidos. Porque tem que tomar alguns cuidados no que fala, mas em todos os sentidos, porque o animal gato é lindo. Sim. Ele é sinuoso, ele é maravilhoso. Eu amo gato, né? Então a mulher gato, o Batman tinha mulher gato também, tinha o pinguim, gente. Sim. É coisa que pra criança marcava. Burt Benedict. Burt Benedict. Exatamente. E marcava muito pra gente.
Então, mas o interessante é do olhar. Eu gostei porque essa pergunta nunca me fizeram dessa forma, né? O olhar é tudo. Você sabe que se você imaginar que em 2025, como eu estava falando, você tem uma locadora, e por isso que o clube, quando eu abri, o clube era importante. Eu queria ter um clube, um lugar para bater papo, esquece. Era só locação, você não tinha tempo de pensar. Era só locação, o clube foi para o espaço. Era só locador. Lá para 2005, 2006, quando a locadora começa a acabar, o clube começa a aparecer. Que era o bate-papo. Sim. Que é o que eu queria desde o início, passar filme, conversar. Você gostou? Você não gosta do Glauber Rocha? Por que não? Vamos conversar. A ideia era isso, era trocar informações, porque é cultura. Sim. Cinema é cultura. Não é gosto, não é banana laranja, é cultura. Se a pessoa não gosta, aconteceu aqui. Eu estou aqui olhando. Eu estou aqui olhando a fila, que via até lá embaixo, até onde está o Chaplin ali, e a fila, e os dois amigos aqui esperando o rapaz chegar com o filme. Eu detesto cinema brasileiro, eu estou atento. Puta, o cara tá falando mal do cinema brasileiro. E eu aqui com os olhares voltados ali. Mas atendendo. Eu detesto. Quando chegou o rapaz que estava com a fita, os dois se aproximaram. E eu, rapidamente, porque tinha fila, falei, gozado, você não gosta de cinema brasileiro, né? Você sabe que é o cinema que eu mais amo no mundo, é o cinema brasileiro. Gozado você não gostar. Eu até queria trocar uma ideia, porque como é que alguém pode detestar uma coisa que eu amo tanto? Quais são os últimos 10 filmes brasileiros que assistiu? Mas já falei de propósito. Você tá louco, cara? Você tá louco? Eu só assisti. Na realidade, esse que ele tá levando, Cidade de Deus, que é muito bom. Ele tava levando Cidade de Deus, que é muito bom. E o Pichote, que é ótimo. Só, eu vou perder tempo assistindo o filme. Cara, porque aqui cliente não tem sempre razão, não. Falei, cara, ou eu não entendo nada de aritmética, ou você é um boçal. Porque me explica uma coisa. Você detesta o cinema que eu mais amo, fala que só assistiu 2, um é muito bom e o outro é ótimo. Isso na aritmética dá uma nota 8,5. Lógico que ele não era o cliente era o que estava com o filme aqui, né? Ele nunca mais voltou, a discussão foi violenta, eu depois falei, olha, aqui só vem gente que tem condição de conversar, porque aqui o cliente não tem sempre razão, não. Pode ir embora, não tem problema, não precisava abrir carteirinha. Ele não tinha carteirinha e nem abriu carteirinha. O outro levou e a turma aqui bateu palmas. Então é assim, esse é um olhar que eu tenho, que o cliente não tem sempre razão, tá certo. Porque nós estamos falando de cultura, e cultura, se você não tem, vamos tentar aqui passar essa cultura. E era a minha ideia, era fazer da locadora um centro cultural para falar que não existe só Van Damme. Existem filmes de ação também muito bons, como Outra Face, que não é, sabe, que você pode pôr um outro ator, uma outra pegada, mesmo na ação. Então é por aí, eu sempre tive esse olhar na minha locadora, que não seria uma locadora. Quando eu aluguei, o dono fica aqui em cima. Ele falou assim, não, locadora não vai dar certo, já tem muitas locadoras aqui. Aí eu, como era vendedor, falei, são 21 e a minha vai ser a 22ª num raio de 1 quilômetro. Raio de 1 quilômetro. Mas a minha vai ser diferente, porque eu vou trazer cultura e não só blockbuster, não só filme. Arrasa Quarteirão, esses filmes que eu inclusive nem gosto. Eu não gosto de filmes de milhões de dólares aí. Para mim eu prefiro 10 filmes de 10 milhões do que um de 100 milhões, né? Então eu vou trabalhar diferente, vou trabalhar com muito filme brasileiro. Ele falou, aí que você não vai dar certo. Aí que eu não vou te alugar o espaço. Eu falei, seu Amado, que é o nome do proprietário, seu Amado, se não der certo eu saio, pago tudo direitinho, mas eu vou trabalhar diferente. O meu olhar em relação à locadora é outro. A locadora não é dinheiro, é cultura. E até hoje eu vejo assim. Eu nunca me preocupei com o caixa. É um defeito brabo que eu tenho. Eu me preocupava com a qualidade dos filmes e com a instrução que eu dava para as pessoas. Conhece um pouco mais o cinema brasileiro. Eu chegava a alugar filme brasileiro, alugar não, dá, de graça, sem alugar, né, sem cobrar, para a pessoa conhecer o cinema brasileiro. Leva esse filme, você não gosta de cinema brasileiro, leva esse filme aqui. Vou te dar 10 filmes brasileiros, depois se você quiser nunca mais assistir, você não assista. Mas muita gente passou a ser apaixonado pelo cinema brasileiro graças aos filmes brasileiros que ele levava de graça. Ou cinema argentino, você entendeu? Eu fazia muito isso. Uma coisa interessante, estamos aqui no balcão, né? Onde tudo começava, né? Começava aqui, né? O pessoal dava uma olhada, mas começava aqui mesmo, sempre aqui. Essa magia, essa questão da conversa. Às vezes até ele já tinha dado toda a volta na locadora e depois que vinha aqui. Sim. Mas o início era o balcão. E aí, uma coisa interessante, só para deixar como a parte didática aqui, Vitor. Ele falou 22 locadoras que ele está dando um raio de 1 quilômetro. Gente, hoje, eu estava conversando com ele aqui, inclusive a nossa conversa anterior à gravação, sensacional. Se tivesse gravado isso, já ia um bom vídeo para o ar. São 4 hoje, aqui em São Paulo, capital. São 4. Então, num raio de 1 quilômetro antes, naquele período, 30 anos, quase 30 anos atrás,
eram 21 em 1 quilômetro. 1 quilômetro, assim, ó. 1 quilômetro. Exato. E hoje, em São Paulo, que é grande pra caramba, né? Nós temos 4 locadoras. Capital são 4. Meu, que impressionante. É um dado impressionante. E periferia, né? Só eu. Vou fazer um comentário, eu costumo fazer, o interesse é o seu, mas eu sou muito falador, gente, nos vídeos que o pessoal tá percebendo. Isso vai estar parecendo para mim assim uma coisa que eu tenho assim de sentido também, de vendedor que eu sou também, de uma guinada assim, você fala de dinheiro, você não olhar o caixa e tal, vai começar a entrar dinheiro aqui, viu? Porque eu acho que você tá numa guinada que, gente, você vem aqui e você fica maravilhado. Não precisa ser, não precisa ser com 56 anos que nem eu, que vi tudo isso acontecer. Eu vi o Orelhão ser instalado, depois tá aí até hoje, né? Entrou uma menina que agora de 7 anos de idade. Entrou. Interessada em conversar, interessada no que você tinha, viu? Né? Querendo fazer aula. Né? Exato, querendo fazer aula de violão. Porque amanhã ela vai ter uma apresentação. Você tinha violino para ela comprar. E batendo acontece papo. muito isso. Então assim, ela já tá maravilhada porque ela entrou, olhou e falou assim: espera um pouquinho, será que aquele cavaquinho lá. Olhou o chão. Exato. Pode pisar. Ela não, mas muita gente fala: pode pisar. Pode, é disco riscado já. Sim. Gente, se você puder filmar, inclusive, aí, porque aqui hoje é dinâmico, né, gente? Ó, o chão, que maravilha, né? Tudo embolado, né? Tudo embolado. Bom, pra gente não sair dessa parte aqui ainda... Do balcão. Do balcão. Cinemagia condensa, sintetiza tudo isso? Olha, o Cinemagia, o Alan Oliveira, é o diretor do Cinemagia, eu devo muito a ele, porque em 2014 eu recebo uma ligação, telefone fixo, pá. Olha, eu sou Alan Oliveira e eu estou fazendo um filme sobre as locadoras porque não existe nada documentado sobre as locadoras. Se alguém do cinema for estudar daqui a alguns anos, não sabe, não tem. Tem algumas locadoras que jogaram alguma coisa, mas um histórico, um documentário não tem. Eu estou fazendo um documentário e estou ligando para as mais significativas locadoras de São Paulo para poder fazer esse documentário. Eu falei, pô, Alan, legal, a ideia é ótima, mas eu não sou significativo. Acho que você está enganado, eu sou charada de Sapopemba. Era uma locadorinha só, em 2014 ainda tinha bastante. Eu achei que ele estava enganado. Ele falou, não estou enganado, você é a charada, você é aquele que compra filme assim, 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 todos os filmes, principalmente iranianos, sul-americanos e tal. Você é um apaixonado por cinema e daqui a alguns anos, quando eu posso garantir, ele falou pelo telefone, que você vai ser a última locadora a fechar. E eu quero trabalhar, eu quero fazer esse... Falei, então pode vir, então sou eu mesmo, pode vir. Isso é em 2014. Então, quando foi feito esse filme, onde eu tenho o prazer de estar no pôster, essa mão é minha, inclusive, a mão é minha. Então, olha um olhar também muito marcante, e acho que vale a pena entrar aqui nos olhares. Eu estou eternizado. Verdade, porque daqui 50 anos, 100 anos, quando a gente já pensou, você não vai existir mais. Nem você. Eu tenho pensado muito nisso. Você também não, porque 106... Não, você ainda pode ser. Não, mas será que você vai lembrar? A memória ainda vai estar ativa? Não. E eu, que jogo bola há 52 anos no mesmo time, eu tinha um sonho de chegar a 30 anos no mesmo time. Eu já estou nos 52. O meu próximo sonho é 70 anos jogando lá. Eu estou com 69, vou fazer em abril 69. Vai conseguir, então mais um ano eu vou conseguir. E aí quando eu conseguir com 70, quem sabe eu quero 55 de lestinho, né? De lestinho, que eu estou lá e jogando no gol. Esse dedo tá quebrado, viu? Eu tirei o gesso ontem, mas ele tá quebrado. Nossa. Tá quebrado, dói, mas daqui um mês já posso voltar. Já quebrei tudo, nariz, aqui, ó. É tudo. Porque eu sou goleiro. E, aliás, podia a única ser boxeador coisa... também. Não, mas eu jogo sério, eu não sou... E eu nem sou de briga, mas sendo goleiro você leva porrada direto. Sim, claro. Mas eu costumo sempre dizer assim, a coisa que eu sei fazer de melhor é estar debaixo. Não embaixo, você não fica embaixo da trave, mas ver a trave atrás de você. Isso eu sou bom. E na locadora, não sou crítico, mas esse filme aqui fez com que a locadora Charada, principalmente, que consta aqui, tem a Charada consta aqui, pode ver, ó, aqui, ó, nós estamos aqui, Charada e locadora. Todas essas fecharam, com exceção da Connection, que é aquela que fica lá no Copan, né? Sim. Essa ainda está aberta. E tem a Eject Video, que não participou do documentário, mas ele está aberto. Tá? Okay. E tem a Horus, que também não participou, mas está aberto. Então são as 4. É a Horus Video, Connection, que é lá da Copan, e a Eject Video do Ricardo, meu amigão Ricardo. Nós somos os últimos moicanos. Mas a resistência mesmo sou eu. Porque os outros estão na Zona Sul. Eles alugam muito ainda, eles vivem da locadora. Eles conseguem viver. Eu vivo para pagar a locadora. É diferente. É um pouquinho diferente. O ângulo é outro. Mas esse filme, voltando a falar do Alan Oliveira, ele veio em 2014, gravou, eu tô no filme. É um filme essencial. Quem não conhece Cinemagia, ele tá... Pode falar, né?
Ele tá... Pode falar. Pode, claro, pode Ele voltar. tá no... Já ia te perguntar. Ele tá no Amazon, que agora é Prime, né? Prime Video, Sim, sim. Prime. E acho que no Mubi também, me parece, posso estar enganado, mas tá lá. Você aluga ele aqui? Alugo em VHS. Ele saiu em VHS também. Ele saiu em VHS, eu alugo ele em VHS e DVD. Olha só, foi o último lançamento em VHS do Brasil. Olha só ele em VHS. E quem tá na capa? Você aí, ó. Eu tô na capa dele em VHS, cara. Olha aqui. Cinemagia. Eu alugo, é o filme mais alugado da Charada, é ele, porque agora, nos últimos, 3, 4 meses, não, nos últimos 5, 6 meses não tá alugando como eu sempre aluguei muito esse filme. Porque você começa a falar, a pessoa às vezes não tem o Prime, né? Aí você aluga o filme. Entendi. Então, ele foi feito, olha, já numa época que não se fazia mais VHS, tá? E olha que interessante, meus 2 filhos que me ajudavam na época estão aqui. Que legal, que legal. E ele sempre, o Alan tem um carinho pela gente, que em todos os pôsteres eu tô, saíram vários pôsteres do filme. É um amor, assim, incondicional. Não, isso aqui, né? Você vê, a gente não tinha combinado essas coisas, tá, pessoal? Aqui não vai ser nada combinado. Tá? Nada combinado, nada. Você, essa coisa do pegar na revista História em Quadrinhos, você pegar aqui, você olhar, né, ler aqui, tá aqui, isso. A gente lia tudo isso aqui. Digo até mais, até cheirar. Classificação, isso. Duração em minutos, não sei o que e tal, realmente abrir, ver se tinha uma coisinha, uma outra capa aqui dentro. Olha, gente, que coisa interessante, aqui, viu? Interessante. Eu vou até fazer o seguinte, ó, esse aqui tá aberto, ó, quer ver, ó, que interessante? Ele faz como se fosse uma fita, né? Esse aqui é Blu-ray, viu? Aqui ele lançou em VHS, DVD e Blu-ray. Olha só, imantado, tá vendo? Que imantadinho. Que legal, cara. Ó, como se fosse a fita aqui, tá vendo? Sim, sim. É que aqui ele vai estar, acho que sem o disco, mas olha só. Aqui vem aquele famoso pôster. Sim. Agora, olha os outros pôsteres, eles estão em cards aqui, mas dá para ter uma ideia. Esses são os outros pôsteres que... Se olhar junto com a câmera. São pôsteres, são pôsteres também, ó. Aqui, qual que é esse aqui? Ah, esse é o que tá no VHS, né? Olha esse aqui. Ah, eu gosto desse. Muito bom. Eu gosto desse aqui. Cada um é uma homenagem a um filme. Esse aqui o pessoal tá fazendo agora, né? Esse aqui o pessoal tá fazendo a continuação dele. Isso, exatamente. Cara, o pessoal dos mortos-vivos, cara, gente, olha. Esse aqui eu sou suspeito de falar, porque esse aqui, agora que os caras lançarem, parece que vão fazer direitinho, viu, porque eu tô ouvindo falar, viu? E ele é um apaixonado por filme de terror também, então ele faz sempre em homenagem aos filmes de terror. Tudo isso aqui é pôster, tá? Aqui é um cartão, mas saíram esses pôsteres. Então a gente que era a menor locadora na época, em 2014, de todos os que estão no filme, era a menor. Aliás, eu nem sei como eu fui pro filme, né? Ele explicou que eu sou um apaixonado e tal, foi essa a razão, mas eu era a menor. Sim. E hoje sou a maior. Em termos de tamanho é a maior locadora. As outras são pequenas. A do Copan é bem pequena, a Eject é menor ainda e a Horus é um pouquinho maior. Nós vamos dar um giro aqui, pessoal, porque aqui é um espaço para conhecer, vamos Exato, conhecer. Então, existe um ambiente aqui, né? Não é só os filmes aqui colocados num espaço morto. Não. Tem um ambiente aqui todo construído com esmero, né? Com as questões antigas e propósitos colocados aqui, né, para você ver, televisões, câmeras. Enfim, é um espaço agradável demais. O pessoal não reclama, é sério. Quem vem, geralmente fica mais de 1 hora batendo papo, conversando, trocando ideia, vem gente de muito longe, do Espírito Santo, chegou a vir gente do Espírito Santo só para conhecer a loja, que eu não acreditei, mas é verdade. São José dos Campos, São José do Rio Preto, que é mais longe ainda, Campinas e tal, Guarulhos e tal. Guarulhos, vem muita gente. É sério, eu tenho muita gente de Guarulhos, que gozado. Guarulhos, que não é tão longe assim, você vai aqui por trás, aqui você tem uns caminhos aqui que é rapidinho. Eu fiz Guarulhos, eu vendi Guarulhos, e quando não tinha velocidade, em 20 minutos você dava lá. Você andava um pouco mais rápido, mas é perto. Mas vem gente de muito longe, para conhecer a locadora. Sim. Do diretor que o pessoal fala que você é muito parecido, que você é sósia? O John Carpenter. Eu não sei porquê, eles falam... É o estilão, é o estilo. John Carpenter, se você olhar brasileiro. A foto aqui, nem parece. John Carpenter brasileiro. Eu tava brincando. Você sabe que no futebol, não é John Carpenter. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena ser falada. Não sei. Pode não ser, mas pra mim é. Não, vai ser sim, com certeza. O pessoal do futebol não tem a menor ideia que eu tenho uma locadora. Você tá brincando? Não. Agora, por causa das rinhas de cinéfilo, por causa do nosso vídeo agora, por causa da pulverização, um ou outro... Ô, Gilmar, lá é alemão. Ô, alemão, eu vi você no negócio aí falando de locadora. Eles não sabem. E lá é alemão. Que charada, que Gilberto, que Giba. É alemão, no futebol. Aqui. Ou Giba. Tá? Ó, Giba. Tá? E é futebol. Ninguém tem ideia. E aqui,
Ninguém tem ideia que eu jogo. Você joga. Então eu fico falando pra todo mundo, olha, a única coisa que eu sou bom é goleiro. Porque eu falo, pô, eu sou goleiro, pô, como é que vocês acham que não? Tem gente que já veio aqui e falou, não, eu quero ir assistir porque você é mentiroso, você não pode. Aí foi assistir. Aí falou, pô, você joga. Porque eu jogo, eu sou bom no gol, vou fazer não, o legal de John Carpenter, só pra citar aqui, né, tá falando... Ah, não, mas espera lá, sabe qual é o meu apelido lá? Não é John Carpenter. Não, é por isso que eu comecei a falar do futebol, depois você volta e desculpa. Porque aqui é John Carpenter, lá sabe... É Einstein. Pela genialidade. Ou não. Você quer falar por causa dos cabelos? Não é por causa dos cabelos, porque quando eu jogo na linha é o Einstein. Agora no gol aqui é alemão. Você estava falando alguma coisa? Não, o John Carpenter foi o seguinte, você falou do teu gosto em relação ao cinema norte-americano, aquele que o pessoal gasta 300 milhões de dólares e tal. O John Carpenter consegue fazer as coisas sem, né? Isso é legal. Olha, eu adoro cinema de guerrilha, aquele que gasta... Por isso que eu amo o cinema brasileiro e o cinema argentino, aquele cinema que... Você sabe que eu ainda estou aqui, não chegou a 5 milhões de dólares, gente. Parece que deu 2 milhões e meio de dólares. O filme mais caro brasileiro até hoje, parece-me que, se eu não estou muito enganado, foi 5 milhões de dólares. Sim. Então, isso é cinema. Isso é cinema. Agora, você com 100 milhões, botar lá no computador... Eu não gosto, não tenho carinho por esse filme. Um dia me perguntaram aqui, que filme você jamais alugaria, né? Foi a pergunta que me fizeram, eu sou dono de locador. Eu não ia falar um filme que ninguém conhece, tem vários que eu jamais alugaria, mas eu quis polêmica. Eu falei, Senhor dos Anéis. Por quê? Pra fazer... Ele só não faz polêmica comigo, porque eu não gosto. Ah, ele também não gosta? É raro isso, hein? Mas sabe por quê? Mas não é... É o estilo, não gosta, é cansativo. Isso, não é nem desmerecendo. Não é não. Não desmerecendo quem gosta. Não, por favor. Nunca. Por favor. A gente sabe. Só que é o seguinte, no mínimo 200 milhões de dólares, quando ele chega num país como o nosso, que é maravilhoso no cinema, ele vai chegar e ocupar todas as salas. Aí um filme de algum brasileiro, batalhador, que gastou, vendeu seu carro para fazer um filme, ele estava esperando uma sala, não vai ter. Porque só vai ter filme de Homem-Aranha, de super-herói, do Homem de Ferro. Cara... Não, eu posso falar porque eu assisti todos os Senhor dos Anéis. Então eu posso... Eu assisti, eu gastei meu dinheiro, então eu posso falar deles. Eu não assisti todos, não. Tem uma mas brincadeira que eu faço... Não tenho carinho não é pra falar do meu canal aqui, mas tem uma brincadeira que eu faço no meu canal, que eu falo pro Zack Snyder devolver meu dinheiro por conta daquele negócio, a Liga deles, da Justiça lá. Ah, tá. Porque ali o pessoal gosta, porque depois aí vem o corte do diretor. Gente, não. Não. Eu não assisti. Não é vou fazer o melhor, é complicado. Eu falar que o Zack Snyder, eu falei melhor pro Zack Snyder, mas enfim, ele faz com pouco também, viu? 300 ele fez com muito pouco e é um filme que é interessante. É interessante. É interessante. Então ele faz com pouco 300, também. 300 ele faz com pouco e... Assisti inclusive de novo anteontem, tá? 300. E é muito legal assistir de novo o filme. Nós estamos fazendo um canal que acho que... Ele tá envelhecendo mal, 300. Isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. A gente está fazendo um canal que eu sei que pode falar, que você já autorizou. Sim, claro. Chamado Cineclube Rinha de Cinéfilo, né? A gente só soltou um e foi... Eu não sabia que filme era, porque eu gosto de surpresa. Era Crepúsculo. Era Crepúsculo. A gente não tava combinando o gosto, cara. Não é pra isso, não, mas o Crepúsculo é duro, né? É duro. Eu posso fazer também, que eu gastei. E tinha duas meninas maravilhosas, bem jovens, na época do Crepúsculo, bem adolescentes, agora com uns 30 anos, que defendiam esse filme com unhas e dentes. E a gente, para defender, ia ser um pouco difícil. Mas elogiei o ator, Robert Pattinson, que sim, na época eu já achei que seria um bom ator, sério mesmo. Eu tenho essa visão assim meio futurista de perceber se o cara vai ser um bom ator. No Batman, ele faz um bom Batman, mas eu não gosto de fazer ele fazendo Bruce Wayne. Mas o Batman ele faz sensacional. O Batman tá legal. O Batman ele faz. Quando ele tá como Batman é sensacional. Ele é um grande ator farol. Ele é um grande ator. E eu já achei que naquele... Mas o filme eu achei fraco. A menininha fica toda hora mordendo o beijo. A Kristen Stewart. Mas eu achei fraco e tal. E eu sempre falo, agora a gente acabou de fazer Emília Pérez em breve. Emília Pérez vai ser polêmico, hein? Vai ter uma discussão bem legal do Emília Pérez. Mas eu gosto do cinema de guerrilha, cara. Eu acho que a genialidade está em você não ter dinheiro. Zé do Caixão. O que esse cara fazia sem ter um tostão? E ele é elogiadíssimo aonde? Nos Estados Unidos, onde lá se gasta muito dinheiro para fazer filme. Eu não pude... Gente, sem esquecer. Por que nós dois nos conhecemos? Por conta do Rubens Melo. Rubens Melo. Pera lá, deixa eu até dar uma lembrança aqui pro Rubens. Fez um filme aqui dentro. Ele fez um compilado de filmes que ele já tinha criado e aqui dentro. Então, um sábado e domingo tal, de madrugada. Isso, sábado e domingo. A querida Débora Muniz. Isso. Ficou aqui, né, na personagem dela. Olha, foi... Certo?
Então, esse aqui também tá no Prime, tá, pessoal? Tá no Prime, tá no exato. Prime. O Max, acho que é o Max. Eu sou meio ruim. Ela é misturada. Então lá no Prime consegue chegar. Esse não foi feito na charada. O que foi feito foi Fitas Proibidas. Fitas Proibidas. Que depois, quando a gente der essa voltinha, eles estão até ali. A gente entra no Fitas Proibidas, então, que foi feito aqui na charada. Um abraço pro Rubens Melo. Gente finíssima. Bom também, né? Locutor, dublador. O sucessor do Zé do Caixão, ele seria, né? Depois acabou não acontecendo, mas ele, assim, amigão do mundo Mojica. A gente fez lá sem um microfone, lá no evento dele, no Reage Belas Artes. Ele não estava microfonado. A voz dele sai assim, que é uma maravilha, cara. No meio do barulho, tava impressionante. Ele é uma figura. Gente boa pra caramba. E guerrilheiro. Sim. Por isso, esse eu dou valor. É sério, eu dou mais valor para esse do que Senhor dos Anéis. Agora, vamos falar assim, qual é mais filme? Lógico que é o Senhor dos Anéis, não há dúvida. Eu não vou, embora eu não goste, mas eu acho. Eu sei que é. Você tem ali, só para o cara pensar, para chamar um ator já foi de 50 vezes o que se foi gasto nesse. Sim, 50, sei lá quanto. Eu tive o prazer de ver aqui Fitas Proibidas, né, que foi gravado aqui 2 noites, você está bem informado. Foi 2 viradas de noite aqui com Débora Muniz, maravilhosa atriz. Ela é uma espécie de uma entidade da locadora que à meia-noite sai. Sim. E ela vai indicar os filmes, que são 4 curtas do próprio diretor, do mesmo diretor Rubens Melo, e ela faz a interligação dos feitos filmes. Em Guarulhos. Olha Guarulhos. Feitos em Guarulhos, exatamente. Exatamente. Eu gosto muito do Zé do Caixão, cara. Assistíamos. Eu também, olha, mais uma que nós fomos juntos. Você, a praga da noite. Praticamente. Praticamente. Nossa, sensacional. Você tomou um susto com ele uma vez. Sério? Assistindo em casa sozinho. Cara, quando você ia sozinho em casa, você olhava para um lado, apagava a luz, subia a escada com ele. Ele deu um você lá que não tava... Lembro até agora. Praga. E as pragas eram incríveis. Eram incríveis. Muito bem bolado. A mãe tomou um susto. O que aconteceu aí? Tinha caído do outro lado do sofá. História. Bom, você entrevistou essa moça aqui. Sim. A Ana, não? Não, Alice. Alice. O nome da minha sobrinha. Não estamos esquecendo ninguém, pessoal. Minha netinha, do Rubens Melo, da Dona Débora. Dona Débora, Alice. Eu assisti a entrevista, achei muito legal. Olha, lugar bacana aquele lá em Guarulhos, né? Quero conhecer. Legal. Bom, nós vamos te convidar lá então. Vamos dar uma mandadinha. Tem uma outra questão de olhar, né? Nós estávamos bolando assim, as questões, falando assim, poxa, da situação de antes, você tinha um filme, por exemplo, mesmo norte-americano, saiu lá no cinema, você fala com a expectativa e tal, 2 anos depois ia para a televisão. Aí começou a locadora, aí você também tinha aquela diferença de 1 ano praticamente. A janela, a gente chamava de janela. A janela e tal. E isso criava aquela expectativa, então a parte física de você ver aquela expectativa, tinha aquela coisa também, o Flávio lembrou bem e tal, do status, aluguei esse filme em lançamento primeiro que você, o cara pegou, a locadora maior tinha 20, o menorzinho tinha 3, mas o cara na locadora maior, o cara falou assim, não, tinha 20, eu aluguei, eu fui o primeiro que você vai pegar só no outro final de semana, é uma coisa meio louca. Como é que é seu olhar em relação a isso que aconteceu, o tempo, né? Esvaindo todas as coisas, o tempo passando e transformando tudo isso. Qual é o seu olhar para isso, dessa vivência que você teve? É o andar da caminhada da vida, né? É o segundo passando pelas suas mãos. Porque se você analisar, quando chegou, isso foi ontem, né? Historicamente foi ontem que chegou o VHS, né? Eu me recordo que um sobrinho meu, que era sempre muito antenado, e até hoje é mais antenado do que eu nunca fui muito antenado às peripécias aí das informáticas e tudo mais, ele falou assim, em breve nós vamos assistir cinema em casa. Eu falei, já assiste cinema em casa? Tem a televisão? Não, você vai pegar num lugar, não era locador, porque não tinha esse nome, você vai lá, pega o negócio e leva para casa. Eu falei, não, como assim? Eu vou levar o filme para casa? Vai levar o filme para casa. E aí surgiu a magia, né? Por isso que o nome Cinemagia é muito bem dado, que era uma mágica. É possível você levar um filme que você quer para sua casa e assistir 2 vezes, 3 vezes, parar o filme no meio? Como é que você para um filme? Só quando a Globo faz o plim-plim. Não. E isso foi ontem, para mim ontem, né? Para molecada que tem 15 anos, isso nunca foi, inclusive. Eles nem sabem o que é isso. Como é aí entra o Einstein, como a relatividade, né? É muito relativo, né? A teoria da relatividade, que não é isso, mas vamos fazer de conta que é. A teoria da relatividade, ela explica isso. Que como é relativo o tempo, né? Para a molecadinha que entra aqui de 14 anos, que nunca viu um VHS, e para nós era uma magia. Você ia ter uma magia na mão, que era ter um aparelho, você ia ter que comprar um aparelho, e aí você ia pegar uma fita VHS, cara, um negócio desse tamanho. Quando você imaginar que aqui dentro tem um filme. Sim. Agora, se você fala esse problema, o cara não está nem dando valor. Então, esse passar do tempo, né? Que olhar você tem sobre isso?
um dos olhares, uma das convicções que a gente passa a ter é que nós somos finitos, né? Que o tempo passa muito rápido. Porque ontem isso aqui era milagre. Hoje isso aqui é lixo, para mim não, mas para muita gente nem para mim, lixo, né? Para nós não. Ainda mais esse aqui, que não é mesmo. Então, a gente viu esse passar do tempo e eu vi na prática, né? Porque tem muita gente que viu de outra forma, viu em casa. Pô, a comodidade, que legal. Olha, vamos passar lá na locadora, a gente já passa na padaria, compra uma pizza, passa não sei o quê, e a gente já conversa. Você sabe que aqui, nesses encontros, saíram namoros e casamentos, e filhos, né? Então você criou uma família que saiu daqui. Talvez aquele menininho que nasceu, saiu daqui. E um dos encontros muito bacana que teve aqui, eu já comentei isso uma vez, foi, daqui acabava muita luz, bairro periférico, né, Sapopemba, acabava muita luz. E, pô, movimento incrível. E eu tinha trabalhado 5 anos numa fábrica de vela. Eu era gerente de uma fábrica de vela, em Navel. O que eu tinha? Vela em tudo que eu viu o fogão, tinha vela lá dentro. Pode ver que tem umas velinhas por aí. Acabou, acendi um monte de vela, botei em todas as prateleirinhas uma velinha, então ficou aquela decoração de vela, tudo escuro à noite. E o cliente entrava, eu dava uma vela para a pessoa e ficava um ambiente lindo. Você via as velas fixas nos corredores, que eram vários corredores, tá? Era um pouco diferente aqui. E você via velinhas andando. E nessas aí teve um encontro de 2 velinhas que se encontraram e é legal a locação, porque você é um passo para você. Tem uma menina bonita, uma senhora, uma garota, olha, ela tá alugando o Titanic, eu também gosto. Mesmo que você não gostasse do filme, você passava a gostar daquele filme. Olha, eu adoro esse filme. O cara às vezes nem sabia que filme era aquela. E saiu o namoro no dia do apagão. Que coisa, hein? E deu namoro, saiu o casamento. Do casamento saiu crianças e filhos e netos, sei lá o que mais. Então você, de certa forma, olha a importância que você tem. Sem contar que você também tem a importância de indicar filmes e aquela pessoa conhecer um novo filme que ele jamais imaginava que poderia assistir. Porque senão ele ficaria no mundo dele. Sim. E eu arrebento aqui, ó, vai para cá, vem para cá, leva esse. E isso então o seu papel, esse era o olhar que eu tinha na minha loja sempre, de ser um agente cultural. Esse era o meu. Não era, eu nunca pensei em ficar rico, em ganhar dinheiro, nunca. Lógico que é bom, a minha preocupação é assim, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar luz, água e contador, e comprar filme. Isso sempre eu pensei. Pôr dinheiro no bolso, nunca. Eu tenho testemunhos vivos disso que a minha família inteira sabe. Sim. Inclusive, minha mulher não pisa aqui, porque ela fala que trabalhar é ganhar dinheiro e não pagar para trabalhar. Ela só veio aqui para fazer o Ainda Não que você assistiu. Sim. E que coincidência. Bom, mas essa é outra história, depois a gente conversa. Que coincidência, né? O mesmo filme, nossa, você vê que como, né, as coisas batem, né? O que é o de porta em porta. Sim. Então, é esse... Não, e vocês, assim, uma coisa interessante. Vocês não são atores, né? Não. Fizeram algum curso de palestra? Eu fiz eu sou ator, né? Agora sim. Não, e eu fiz o... Mas de curso, aquela coisa de RT, né? Não. Porque assim, gente, eu elogio aqui rasgado mesmo. É impressionante como ele fala bem, como a esposa dele fala bem. Ah, que legal. Esse documentário, inclusive, que é sensacional, viu? Parabéns, pessoal. Parabéns. Caetano, Vitor, fantástico. Fala o nome dele, por favor. Ainda não. O diretor é o Caetano, tem 19 anos, ele é de Poços de Caldas, está estudando aqui em São Paulo, mas a família todo é de Poços de Caldas. Caetano, sobrenome, eu sou ruim. Eu não sei como eu decorei o nome, porque eu sou ruim para decorar o nome. E Vitor. Esses dois, o Vitor é o produtor. E quando esse filme foi exibido lá no Belas Artes, lá onde nós estávamos, nos encontramos, tinha umas 300 pessoas na sala, porque era um festival da faculdade deles, e a gente concorreu a 3 prêmios. A gente concorreu à melhor edição, porque eu estou no filme, né? Sim. Eu não fiz nada, eu só dei a entrevista, mas eu estou no filme. Melhor edição, melhor som e melhor curto, e melhor documentário. Ganhamos 2. Na minha humilde... Vou cortar. É tão humilde que até engasgou. Na minha humilde, mas isso aqui eu vou deixar, não vou nem cortar. Não, deixa que fica legal. É humilde mesmo. Na minha humilde opinião, é ótimo, gente. É muito bom. Ótimo. Ele mandou, dá uma olhada aí, o trabalho que o pessoal fez. Comecei a olhar aquele negócio que você não vê o tempo passando. 17 minutos. Não vê. Ele tá falando de geração de tempo aqui, gente. Não vê o tempo passando. Pela qualidade, como é muito bem feito, muito bem editado, muito bem falado. Porque assim, a gente tá no YouTube. O YouTube eu sempre costumo falar assim, é uma plataforma de imagem. Só que ela é primeiro o conteúdo, depois o som, depois a imagem. É muito interessante isso. Se você tiver a imagem, não tiver o conteúdo e o som, não adianta nada. Então você tem que ter... E ali vocês têm isso ali de uma forma muito clara. Tem um conteúdo ali. Sim. O que está sendo falado é interessante. Sim. Só que aí está muito bem. Tem um áudio ótimo. Áudio ótimo, porque aqui, olha só... Exato.
ter um vídeo muito bem feito e editado. Então, assim, tudo aquelas coisas que eu classifico na minha cabeça de ler. Também não sou crítico, não sou Rubens Edolfo, não sou nada disso, não. Mas aquilo me agradou demais. Eu confesso que você mandou, tenho que ver. Mas falei, caramba, não pensei que ia ter uma experiência tão agradável. Então, parabéns. Que bom saber, porque eu te mandei até porque, como sabia que você ia vir aqui, eu falei, assista essa aí, molecada. gente, só pra vocês saberem, o pessoal do... O nome ficou o nome que vocês decidiram na hora também, né? O nome foi muito legal, porque olha só, era tudo molecada de 19 a 21 anos, né? Tudo molecadinha. Tava aqui com uma vontade, passou pra mim que eles tinham vontade. Sim, sim. E eu tava com 1000 coisas pra fazer, feiras, sabe? Eu sou sozinho. Então, eu falei, olha, fiquem à vontade. Eles ficaram aqui acho que quase um mês. E eles me filmavam, tipo o Big Brother, eles ficavam me filmando o tempo todo, lógico, com total autorização. E eu só dei uma recomendação. Falei, olha, eu, como dono de locadoras, vou dar só um toquezinho. Nome é importante. Sabe que filme, a capa e o nome era importante. Na época que alugava muito, um cliente chegava aqui, ele queria ver o nome do filme e a capa. Tem que ser importante, o nome é importante. Tá? O filme tem que ter um bom nome. Pensem, já tem o nome? Não, ainda não. Eu falei, pensa bem nisso. Não, legal, boa dica. Não, a gente estava pensando em pocharada. Não, pensa bem, o nome tem que ser impactante e tal. Passou um mês que eles estavam filmando aqui, já tem o nome, o filme já está acabando. Não, ainda não. O dia que eles iam passar aqui a pré-estreia, eu falei assim, bom, agora, aqui mesmo, nesse canto, eu falei, Caetano, agora já tem nome, cara. Ou vocês estão querendo esconder de mim? Sensacional. Qual é o nome? Não, ainda não. Tá. Boa. Aí, eles sempre melhor nome possível. Melhor nome possível. Aí eles foram me seguindo. Eu falei, cara, vocês vão passar aqui hoje e sábado lá no Belas Artes. Era um dia, eu não lembro o dia. No Belas Artes. E ainda não tem o nome. Caetano, fala o nome, vai estar querendo esconder. Não, ainda não. Eu falei, ainda não, em breve no cinema. E essa ficou o final do filme. Você muito viu? bom, sim, que sim, deu, claro. Que deu um final lá no Belas Artes. Olha, eu me senti Fernandinha Torres. Eu fui aplaudido 3 minutos. E sabe como? Porque vem escrito Giba. Os caras, e Giba é no futebol que eles me chamam, não é nem na... É charada já. 3 minutos. Porque assim, quando o filme foi premiado, eu falei, nossa, como estão aplaudindo o nosso filme. Foi o filme mais aplaudido. Disparado. Quando chamaram como ganhou o prêmio maior, nós ganhamos o prêmio maior, e tipo Oscar mesmo, mostrava os concorrentes, e nós quando fomos pro palco, eu não fui, foi só a direção, que eram 7 garotos, e eu fiquei sentado. Aí eles me chamaram. Eles aplaudiram barbaramente o filme. Quando eu levanto e vou, isso está documentado inclusive, alguém filmou, aquele aplauso que estava muito grande, triplica. Triplica, é sério. E você só escuta assim, Giba. 3 minutos. Eu falei, pô, sou Fernandinha Torres. A Fernanda já estava no auge, né? Foi agora em dezembro. Incrível. Aí eu disse para todos os menininhos lá, quando eu peguei o microfone, eu falei, eu tenho 68 anos e essa é a maior emoção da minha vida. Eu não falei isso, mas excetuando o nascimento de filho, essas coisas. A maior emoção da minha vida, vamos dizer como profissional, embora eu não sou esse tipo de profissional, foi aquele de você ser ovacionado por ter dado uma entrevista. E a primeira coisa que aí pediram para eu falar, eu falei, gente, só tem um detalhe, não é Giba, é esse pessoal, porque eu não seria ninguém se eles não fizessem como fizeram. Eles foram na minha alma, a primeira palavra que eu falo, eu ainda sou. O que pega aqui é que eu sou muito sozinho. E aí por aí que eles vão. Sim. Aí depois chamaram a minha mulher, que não, e eles já sabiam que minha mulher não pisa aqui. Aí eu falei, eu não sei se ela vai querer vir. Aí eu expliquei para ela, olha, o pessoal, 17 anos, 19. Aí ela veio e fez aqui. Sim. Eu acho que na entrevista mesmo ela já deixa claro que ela... Mas o deixar claro dela ficou tão natural, mas tão natural. Foi, eu concordo. Que é muito bom. Ela parece uma atriz fazendo aquele negócio, e é natural dela. Então, tem parabéns por vários lados. E outra, e veio com uma raiva inicialmente, porque ela não quer pisar aqui. Mas a menina, tinha uma menina, 6 meninos e uma menina. A menina até fala, ela faz uma perguntinha, você escuta a voz dela uma hora, acho que é quando ela pega o filme. Ela ficou apaixonada por esses 7 garotos. Sim. Como eu também fiquei. Sim. E hoje a gente é uma trupe. Hoje a gente, de 2 em 2 meses, fazemos um festival de curtas aqui. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu não lembro, sinceramente, por isso que eu estou colocando tanta qualificação nessa minha análise. Eu não lembro de algum documentário, alguma coisa no filme que eu tenha visto que tenha, nessa naturalidade, chega no nome assim, ainda não, e termina. Eu não lembro. Não, e o pior, porque isso foi uma coisa que não foi combinado, não foi roteirizado. Não, aqui tem muito acasos, é impressionante. O da minha mulher, muita gente falou assim, vocês combinaram de porta em porta.
quando eu estava assistindo o filme, ela estava do meu lado, quando ela ouve, que filme te representaria aqui na charada, Gilberto? Aí eu olho e tal. Ah, de porta em porta, pela persistência. A minha mulher olha para mim, porque ela sabe que foi o filme que ela escolheu. E quando eu ouço, eu vejo que ela escolhe o mesmo filme que o meu, ela chega, o filme que representa o Gilberto? Ah, de porta em porta. Cara, isso não foi combinado. Não foi, nós dois nos arrepiamos, porque eu não sabia que ela tinha falado isso. E muita gente lá no Belas Artes, eu me senti um Brad Pitt lá, porque todo mundo veio conversar comigo, aplaudindo, não sei o quê. Ô Gilberto, mas confessa aí, vocês combinaram? Eu falei, não combinamos. Sim, isso é impressionante, não gente, combinamos. É impressionante. Se fosse combinado, seria bom. Como não é combinado, aí fica uma coisa excepcional. Mas acho que fica bem claro que é natural. Aí tem uma coisa interessante, porque eu estava falando aqui, né, ele é corintiano, eu sou palmeirense, imagina, né, a situação de hoje, que estão fazendo vídeo aqui, sei que já foram campeões, enfim. Vocês foram 3 vezes seguidos já, tá bom. Mas assim, é uma questão que esse filme é difícil de achar. Eu assisti esse filme no esforço no YouTube, você falou. Cortando e tudo mais tal. Esse filme é sensacional. Se você é vendedor, você tem que ver esse filme aqui. Na verdade, para todo mundo. Para todo mundo. O vendedor é uma história de vida aqui que é história real, tá, pessoal? O William H. Messi, Isso. Ele faz uma coisa aqui... Não, fantástico. Fantástico. Tá? E é um papel difícil. Né? A Kira é a mulher do Kevin Bacon. A Kira é a mulher do Kevin Bacon. Eu não sabia. É a Ellen Mirren. Então, assim, só o trio aqui já vale. Ela é maravilhosa. Só o trio. Então, gente, não é nem por... O trio já é maravilhoso, mas o filme... Você vê que tá o verdadeiro aqui, né? Esse é o verdadeiro. Olha, gente, aqui, ó, esse filme aqui, se encontrar, ou venha alocar aqui. E é o fato verídico, tem. É o fato verídico também, isso que é o mais importante. Sensacional. Então, só para colocar vocês aqui no contexto. Ele tá fazendo esse documentário e eles vão falar assim, qual é o melhor filme que você tem, só você representa uma coisa, e ele, sem combinar nada, escolhe a mesma, isso fica muito bem montado ali, ele escolhe o mesmo filme que a esposa dele. Né? Porque no meu caso perguntaram assim, que filme te representa aqui na locadora? Isso na hora, de sopetão. Aí eu dou um tempo, tá tudo filmado. Sim. Tem uma hora que me pergunta, eu também falo, Glauber, me ajude, porque é uma outra pergunta, né? E nesse caso, que filme te representaria? Aí eu falo, de porta em porta, pela persistência. Quem vai assistir o filme sabe por quê? Pela persistência, por não desistir e tal. E aí é perguntado para minha mulher também, que filme representaria o Gilberto? Né? Que filme você acha? E detalhe, nós temos aqui, entre VHS, DVD e Blu-ray, vou arredondar, 15 mil filmes. Sim. E ela pega o mesmo filme. É de saber mesmo, né? De saber. Detalhe, pessoal, esse filme é aquele tipo de filme que eu gosto muito, que parece que não vai ter saída. Ele não vai conseguir. Não. Você fala, mas isso aqui vai acontecer. O que aconteceu, na verdade? Você vai assistindo sem saber da história, como foi o meu caso, só sabia que era bom. E me chamou a atenção de ser um filme de vendedor. É aquele filme que vai acontecendo a coisa, não é de reviravolta, não, é de metódico. É como eu falo, o vendedor não tem glamour, né? Ele vai ali batendo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda. É impressionante, é como a rotina é boa e como com a rotina você consegue conquistar as coisas. Outra coisa, Jefferson, que é interessante desse filme, que quando eu recebi esse filme, ele veio... Até cito no Ainda Não, falei, você alugaria esse? Você lembra que eu falo? Sim, você lembra. alugaria um filme com esse nome e essa capa? O rapaz, que é o produtor do filme, fala, é verdade, é difícil. É verdade, porque, por exemplo, já falou isso aí... Olha lá a diferença. Olha a diferença, tudo bem que são conceitos de filme diferentes, mas olha só, aí você aluga, não, mas sou eu, alugo. Qual que você alugaria? É lógico que são conceitos diferentes. São conceitos diferentes, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas a capa chama aqui. Olha isso aqui, olha. Você gosta de terror? Tá lá. Aí, tá vendo? Então isso é que eu falo, porque é sensacional. Então, quando chegou esse filme, Jefferson, eu assisti, obviamente, ele não alugava, ficava parado. Sim. Eu fui assistir, porque eu sou muito fã desse ator, né? E sabia um pouquinho já da história. Eu logo assisti, logo na primeira semana que eu recebi, porque eu recebia muitos filmes, né? Muitos filmes. Eu falei, o que é esse filme? Eu vou alugar direto. E o que eu aluguei esse filme? E pouca gente comprou, aqui na Zona Leste, pouca gente comprou por causa da capa. Sim. Ninguém comprou. Então eu me sobressaí porque ninguém tinha esse filme. Sim. E eu fiz muita cabeça de muita gente assistir esse filme para lição de vida, superação. Sim, você está com dor de dente e não quer trabalhar? Assista esse filme. Sim. Você é vendedor e você está meio desanimado? Assista esse filme. Você acha que você tem algum problema? Você acha que você tem algum problema? Assista. Você, por um acaso, nasceu com paralisia cerebral? Não, então assista esse filme. Gente, esse filme é de arrepiar, e ele me representa, foi o que eu falei no Ainda Não, porque não que eu tenha esse problema de nascer com alguma deficiência, então tem mais isso, eu tô perfeito, então, pelo amor, se ele, com todos os problemas, ele tinha que contar piada pro cara pro rapaz fazer um nó na gravata dele,
olha só, para amarrar o sapato. Sim, e sim. esse cara se torna, e é fato verídico, porque o original tá aqui, ele morre logo depois, né? Mas o original tá aqui, ele se torna apenas o maior vendedor dos Estados Unidos. É verdade. E, gente, aproveitando aqui o ensejo... Nossa, agora... E foi o melhor som ainda não, hein? Aproveitando o ensejo aqui, tem uma coisa interessante. Aproveitando o documentário deles também, não só o ensejo. Falamos desse filme, tem essa parte muito boa e tal, e você comenta ali sobre o filme que representa e tudo mais. Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme brasileiro e tudo mais. E aí, como a gente tinha mais ou menos a mesma situação de pergunta até a hora de ver, nós vamos fazer repetitivo. A gente mudou a nossa questão para te pegar no pulo aqui. Sem ser o nosso amigo vendedor ali, qual um personagem, no seu olhar, qual um personagem que você fala assim, eu queria ser, não é que te representa, que eu queria ser. Eu sou um ator e vou representar isso. Você viu que no Ainda Não eu falo, puta, essas perguntas matam, porque eu gosto do improviso. Mas aqui, teve uma hora que eu pedi ajuda ao Glauber, eu não lembro qual era a pergunta exatamente. Eu falei, Glauber, me ajude. Se você pudesse fazer eu só fazer alguma o que o Glauber coisa... fala aqui, ó, uma câmera na mão e ideia câmera na mão e ideia na cabeça, que é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. A pergunta então foi? Aí eu ganho tempo. Aí eu ganho tempo. Não, porque assim, eu quero ser um personagem de um filme. Quem eu sou? Eu sabia que era isso, eu perguntei só pra ganhar tempo, viu, gente? Puta, aqui eu queria... Cara, vamos lá. Eu falei dele ali, ó, o Leônidas aqui, ó, 300 aqui, ó. É? O Leônidas. E tá o nosso, inclusive, o nosso ator. O personagem. Camarada, então... não tem nada a ver, hein? É que eu vi aqui o Gilbert Grape, né? E Leonardo DiCaprio aqui com 13, 14 anos já mostrando que ia ser um puta ator, né? Impressionante. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui eu não consigo achar nem pagando, eu tô achando que tá passando. Não sei se quem chama. Sem dúvida. Jenny Hackman, né? Sem dúvida. Gente, então, você viu que eu fiz tudo isso só para ganhar tempo mesmo, tá? Então, mas já vai olhando no cabelo. A gente já vai andando e tal, né? Até porque eu tive que mexer tudo aqui, sabe? Então eu não sei. Antigamente o pessoal falava filme e tal, eu já ia lá e pegava. Sim. Porque alugava muito. E aí a constância faz você saber onde tá as coisas. Sim. Hoje, como eu alugo muito pouco, aí já é um pouco mais difícil de eu saber onde... Eu vou indo lá pro Brasil... Porque lá eu acho que o Flávio está tentando capturar, né, Flavião? Mas isso, a magia de estar aqui é uma coisa impressionante. Exatamente. Exatamente. Então vamos chegar aqui no Brasil. Aqui são os filmes brasileiros, né? Passei pelo Conan ali, que eu adoro, tem a história em quadrinhos. Só, sem dúvida. E aqui é mais os filmes brasileiros, logicamente, que eu amo também. Aliás, amo também não. É o meu gênero. É o meu país favorito de cinema, Brasil e Argentina. Olha essa dobradinha, hein? Aliás, perdemos de 4-1. Brasil e Argentina, olha só. Mas alguém... Puxa, essa foi muito boa, tão boa quanto as outras, e essas às vezes te seguram um pouco. Eu já vi um lá embaixo, que eu acho que eu vou ser polêmico, hein? Não, mas vamos lá, então, vamos voltar lá? Vamos lá. Ele já vai caminhando com a câmera aqui, vendo o espaço. Eu vou fazer o seguinte, sei que vocês viram qual foi o filme. Eu não vi. Eu vou pegar dois aqui. Não tô olhando. Vou pegar dois aqui só para comentar alguma enquanto coisa. Enquanto você vai pegando aí, Flavião, só para falar uma coisa, o espaço aqui é um centro cultural porque acontecem show de música, né? Bandas se apresentam aqui, também stand-up, comedy, então... E tem sim, espaço, exatamente, a gente faz shows, temos 2 palcos, hein? Esse é o palco 2 e tem o palco 1 lá embaixo também. Então, e a gente tem 2 palcos, gente. Rodeado por DVDs, por VHS, por Blu-rays e tal, pelos LPs no chão. Exatamente. A gente tem aqui espaços e mais espaços. Aqui esse corredorzinho. É como eu costumo falar como fotógrafo. Onde eu virar a câmera que eu faço uma foto boa. Sim. Sempre tem alguma coisa interessante. Sim. Isso é coisa que a gente ganha. Eu não jogo nada fora. Eu ganhei isso aqui. Eu lembro da minha avó Pérola. É? Aqui, fazer isso aqui. Tinha na casa dela. Essa daí ela tá. Isso aqui para passar com a câmera no meio é sensacional, viu? Ela já tá se desintegrando. Isso aqui para passar com a câmera no meio. Isso aqui tem uma história que é impressionante. Como as coisas acontecem aqui na Charada. Aqui é a sala pornô, tá? E a gente tinha um problema muito sério de como fechar essa sala, porque tinha que ser fechadinha, tudo e tal. E a gente pensou aquela portinha bang bang. Certo. Mas ia ser trombada e tal. Tá, não sabíamos o que fazer. E eu olhava aqui, eu tô saindo daqui, não tinha nada, tô saindo daqui na esquina, um carrinho de pedreiro, tá andando assim e ele cai, quando ele vira a rua cai, um monte de coisa, que era essas cortinas. Caiu. Eu olho as cortinas no chão, falei, cara, essas aí são aquelas cortininhas, caiu, né? Eu falei, cara, traz 2 pra cá, eu acho que eu vou comprar isso. Aí ele punha aqui reto e não dava certo, eu falei, não, põe de lado.
Gente, deu certinho. Ele pôs uma aqui de lado, a outra aqui de lado. Perfeito. Essas cortinas caíram quando eu estava saindo daqui com a minha mulher, meus filhos, falaram, por que a gente vai por aí? Eu fui saindo para ir comprar alguma coisa, acho que na padaria, o cara vindo com o carrinho, ele derruba o carrinho e isso cai no chão. Eu olho aquilo e falei, isso é aquelas cortininhas? É. Você pode trazer duas aqui? Eu acho que eu vou querer comprar. Aí ele falava, não, a gente põe assim, ó, tal. Eu falei, não, põe ela de lado. Então, uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha loja é essa cortina. E me dói, porque ela já foi perdendo algumas coisas, porque são mais de 20 e poucos anos. É. Olha, eu gostei que você comentou da cortina, porque eu tenho um carinho. E ela faz esse barulhinho mesmo. Não, legal. E outra, a gente falou aqui de déjà vu, também o déjà vu, né? Pra falar um francês déjà vu. E a gente tem o homem, me chamo de homem coincidência. Tá aqui, ó, a dupla de dois homens coincidência. A gente tem umas coincidências assim. O déjà vu, inclusive, que eu falei pra você, que aconteceu aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu vi a cena toda já passando 1000 vezes. Né? Cada um fala uma coisa que a gente pensa que é isso, é o cérebro engana e tudo mais. Mas olha que sensacional esse sim. Espaço. Aqui a gente acabou de fazer um programa. Pode até ir pro nosso finalmente pra cá, viu? Aqui a gente faz quando a gente passa o filme, né? A gente faz aqui. A nossa sombra de cinema. Aqui, ó, sombra. Então, olha, eu escolhi 2 filmes pra ser polêmico. Vamos ser... Deixa abaixadinho aqui ou você quer que levanta? Não, levanta para dar aquele fundo, né? Exato. Ó, eu vou ser bem polêmico, mas o que eu sempre digo é que o que vale é a justificativa. Sim. Então vamos lá. Eu peguei 2. Você pediu um, mas eu vou pegar 2 para deixar uma coisa bem antagônica e eu acho que vai dar jogo, acho. Tá bom. Opa, já viu esse, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Por quê? Você perguntou o quê mesmo? O personagem que você queria ser. Olha, eu queria ser, aqui esse filme é de Martin Scorsese, um cara que ama a Glauber Rocha, como eu amo também. Não sei se você sabe, né? Não sabia disso não. Apaixonado! Vou contar uma história bem rápida. Esse carinha aqui, que é Martin Scorsese, quando a Versátil lançou a obra toda do Glauber, no filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que lá nos Estados Unidos saiu como Antônio das Mortes, assim em português mesmo, Antônio, você vê o Martin Scorsese falando Antônio das Mortes, né, porque eles falam com aquele sotaque lá. Quando a Versátil ligou para o agente do Martin Scorsese, porque você nunca fala com o Martin Scorsese, olha, eu sou o Oceano aqui da Versátil e tal, e eu queria, a gente está fazendo uma revisão, relançando o filme do Glauber, e eu queria que o Martin Scorsese falasse 2, 3 minutinhos sobre o Glauber, porque a gente sabe que ele gosta dele e tal. Passaram para o Martin. O Martin falou, não, deixa. 1 hora Martin Scorsese falando de Glauber. É só pegar eu tenho aqui, é só vir a lugar. Ou eu acho que está na internet também. Martin Scorsese falando de Glauber. Ele vai falar durante 1 hora. E entre as coisas que ele fala assim, quando eu fiz, isso abre aspas, né? Abre parênteses, aspas, abre tudo aí, porque é Martin Scorsese falando. Ele fala assim, quando eu fui filmar Gangues em Nova York, eu chamei todo o elenco, inclusive o Leonardo, ainda ele cita assim, inclusive o Leonardo, para assistir o que é o verdadeiro cinema. Para eles saírem do tapete vermelho e saberem o que é o verdadeiro cinema. E passei Antônio das Mortes, Glauber Rocha, para eles saberem o que é o verdadeiro. Isso Martin Scorsese falando. Então eu estou pegando esse filme por 2 motivos. Um, porque é Martin Scorsese, o diretor que eu amo, até porque ele ama Glauber e por tabela você associa, não tem jeito. E um personagem que eu gostaria de ser... quem é o personagem de Última Tentação de Cristo? É Cristo. Eu gostaria de ser Cristo? Eu gostaria de ser... No Última Tentação de Cristo, ele está fantástico. Outra observação. Eu aluguei... Chegou um cliente aqui e falou assim, eu quero um filme bíblico. O melhor filme bíblico que você tem. Eu indiquei esse. O cara voltou e falou assim, jogou na... Não alugo mais filme aqui. Direito que você tem. Por quê? O filme que eu pedi um filme bíblico, eu sou religioso e você me deu essa Eu falei, pera lá, esse é o meu, você pediu o melhor filme bíblico que eu tenho, o melhor filme bíblico que eu tenho é esse. Isso foi logo quando abri a locadora, uns 28 anos atrás. Eu não tinha muitos filmes ainda, eu devia ter uns 200 filmes só na loja. Eu comecei com 198. Por que esse filme é ruim? Porque ele é antibíblico. Por que ele é antibíblico? Porque ele está querendo namorar com Madalena, ele fala, ele briga com o pai, ele não sei o quê. Então, resumindo, por que eu queria ser esse Cristo? Porque esse é o Cristo que eu gosto. É o Cristo que está lá sendo sacrificado pelo Pai. O Pai estranho esse. Lá na cruz, e ele chega e fala assim, Pai, por que eu tenho que passar por tudo isso? Esse é o Cristo que eu queria ser. Esse aqui, que fala, não, eu quero estar fora. Que é a tentação dele.
Ah, meu filho, você quer estar fora? Então sai dessa cruz. Que é a única coisa... Martin Scorsese é católico conservador, Martin Scorsese. Então como é que ele pode ter feito um filme anticatólico? A única coisa é que ele tem uma literação maravilhosa, ele tem uma brincadeira que vai te dar força ao cristianismo. Só que o cara que é cristão não percebeu. Entendi. E eu que sou ateu, entendi. Que coisa incrível. Eu, como ateu, entendi esse filme. Perfeito. E os cristãos não entenderam. Que é quando ele fala, pai, por que eu estou sofrendo aqui na cruz? Que eu acho válido esse questionamento dentro do filme. Por que não? Ele é humano, cara, ele deve estar sofrendo uma dor violenta. Sendo que ele veio só para fazer o bem, está lá sofrendo uma dor. Ele fala, pai, eu não estou aguentando de dor, você é meu pai, me tira daqui. E ele fala, tá bom, filho, sai. E ele sai da cruz. E ele vai viver como um hippie, porque cabeludo, maltrapilho. E ele vai viver como um hippie, pedindo dinheiro na rua e não sei o que e tal. Essa visão, segunda visão que é dado nesse filme, é o Cristo que eu queria ser. Ok. E o outro, aí eu vou para um outro lado assim também bem anarquista, que é o Coringa, cara. Esse Coringa, ele é um... Coringa. Coincidência. Eu não gosto desse filme. Você não gosta? Nossa, eu adoro. Nossa. É a primeira discordância aqui. Eu adoro esse filme. E olha o detalhe. Eu tenho tanta gente que fala um negócio de filme comigo assim, que adora esse filme. Não, eu adoro. A atuação dessa figura maravilhosa. Eu sou muito fã de Joaquim Não, a atuação dele eu gosto. A atuação dele eu gosto. Nossa, mas é que... Mas sabe que eu não gosto desse aqui? Eu vou explicar pra você. Eu falo do argumento. Porque não é Coringa. Se fosse o Coringa... Mas olha só por que eu gosto. Olha só por que eu gosto. Eu não entendo nada de história em quadrinho. Eu não gosto de história em quadrinho. Essa é a minha bronca com o filme. Mas você vê que interessante? Olha como aqui dá discussão legal. Olha como dá discussão legal. Como eu não... Eu já disse, eu só gosto do Batman, mas eu não sou um conhecedor, eu gosto do Batman, porque ele é um super-herói que não sai voando, embora tenha um sentido de utilidade, pelo menos no nosso Batman lá, mas é o Batman, pô, um cara legal, um cara rico, que não sei o que tal, tem meus... Mas eu gosto, dos heróis é o que eu mais gosto, mas eu não sei quase nada do Coringa, quase nada eu não sei porque eu não sou aprofundado nisso. Então, como eu não sou, pra mim tá ótimo esse Coringa. E quem é? Eu vou dizer outra coisa. Eu assisti o Coringa 2. Achei ótimo. Não, isso eu não vi. Não, acho que você vai detestar. Eu achei ótimo o Coringa 2. E muita gente que conhece bem a história em quadrinho caiu de pau também. E mais até do que no 1. Até mais, hein? E eu achei ótimo, porque eu não sou um grande fã de histórias de super-herói e nem de história em quadrinho. Meu filho por exemplo, o Fernando, nossa, ele adora, ele sabe tudo, eu não sei nada. Até eu perguntei pra ele, filho, no Coringa 2 eu não entendi nada dentro da história. Sim. Eu entendi o filme, eu tô assistindo o filme que tá passando lá. Eu achei fantástico. Melhor esse, mas o 2 é muito bom. Inclusive as cenas musicais eu achei muito boa, que todo mundo caiu de pau. Eu acho que eu gosto de filme que todo mundo cai de pau. Então, por que eu quero ser o Coringa? E quero ser nesse filme, mas esse Cristo aqui, ó. E não aquele que vai dar duas caras, não é pra dar duas caras, não. Bate aqui, não, vamos sair pra porrada. Ó, esse então, expliquei acho que mais ou menos bem, sei lá se fui entendido, espero que sim, mas acho que não. Sim. E o Coringa, porque por ser anarquista, se vocês analisarem bem, pelo menos o que eu não sei a história dele quadrinho, eu tô falando aqui no filme. Sim. É uma pessoa sofrida pra caramba, que a sociedade capitalista, porque além de ateu eu sou comunista, e sou corintiano, quer dizer, tem tudo de bom, e moro na Zona Leste. Para ver que comunista, ateu, corintiano, não come criancinha, não. Eu sou de bom coração. Não, e gente, numa nossas conversas no WhatsApp, eu falei assim, nós somos completamente diferentes. Nós estamos respeitando pra caramba com o meu carinho, tá vendo como pode? Completamente diferentes. Eu só vou falar assim que eu não sou comunista, eu não sou outra coisa, tá? O pessoal brinca com eu sou meio anulado em algumas coisas, e o pessoal fica meio bravo comigo também, tá? Mas eu tenho os meus motivos. O direito que você tem. Eu tenho o direito que eu tenho. É isso aí. Uma tocha, ela deu uma palavra. É o direito que eu tenho. Então, assim, a gente falou assim, vamos fazer. Ele falou assim, Jeff, um carinho. Já falou o negócio, não, no cinema norte-americano, vamos pra cá, já a conversa foi boa, como tá sendo aqui. Dá pra ser, não dá? Dá. Gente, ó, eu tenho mais, assim, bronca, é de você ser corintiano. E eu é do Palmeiras. Mas é o seguinte, ó, eu sempre, voltando ao futebol eu amo, o Palmeiras, assim, a gente é inimigo íntimo mesmo, é uma coisa tão bonita essa nossa inimizade, futebolisticamente falando, que é o clássico, talvez o maior clássico do mundo, pelo menos do Brasil e tal, por causa dessa guerrilha que a gente tem, mas no bom sentido, a gente não suporta. Eu não visto verde.
Aqui era para ser verde, né? Porque o Xará... Né, Como é que é o filme do Lima Duarte lá que ele fala assim, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians? Aquele Lima, filme lá... Não, como eu esqueci um branco agora do filme? Não, Romeu e Julieta, não, né? Boleiros? No Boleiros. E tem o Romeu e Julieta também, que é muito legal, não, né? Casamento. Acho que é o Romeu e Julieta que ele fala essa frase, não é? Não, gente, depois eu vou colocar na edição em qualquer mesa aí. É que o Lima Duarte, acho que ele não tá no Romeu e Julieta. Não, mas que ele tem essa frase que ele volta assim, ele fala, né? Dele, assim, vocês não sabem o que é um Corinthians e Palmeiras? Não, e é lindo, é maravilhoso. Eu respeito muito mais o Palmeiras do que o São Paulo, porque o São Paulo é um aproveitador. Eu tô falando como regra geral, tá? Não o São Paulino, o torcedor, mas a instituição São Paulo, não sei se você sabe, quis levar de vocês o Parque Antártica. Sim. Sabe dessa história? Sim. Tanto é que vocês são muito fãs do Vasco por causa você sabe, então não preciso nem falar isso, sabe porque são co-irmãos. E nós também chegamos lá e falamos, não vai levar não, nós também Corinthians. E Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo com a bandeira comunista lá, entrando em Campos, não sei se você sabe. Não sabia isso não. Sim, olha só, tem na internet, tanto Corinthians como Palmeiras, era um jogo Corinthians e Palmeiras. Legal. E eu sou socialista e comunista, mas se qualquer pessoa que queira me xingar por isso, é só vir conversar comigo. É só conversar, porque você teria tudo para ser também. Só que o capitalismo não deixa você pensar nisso. Só isso. Você nem pensa nisso. E primeira coisa que fala, não deu certo. Cuba, qual é o maior país da América Central? Cuba. E é socialista. É o maior país. Ela tem IDH a nível Europa em cultura, em medicina. O Fidel faz um discurso maravilhoso lá, fala, essa noite muitas crianças vão morrer de fome, em Cuba nenhum. Tem um cara que é capitalista que fala assim, em Cuba só é bom a educação, a cultura e a segurança. Pô, o que mais tem que ser bom? Sério, eu só não vou lembrar o nome dele, ele faz comercial aí direto, um panaca aí. Bom, mas deixa pra lá, eu sou socialista, sou corintiano e sou ateu e sou do bem, acreditem. Existem pessoas que têm essas 3 características super negativas. E eu só estou falando atualmente essas coisas porque eu já estou com 69 anos. Antigamente eu não falava, perdi muito cliente. Não, ele não é ateu. Você não sabia que ele era ateu? Não, ele não pode ser. Eu falei, a menina alugando um monte de filme bíblico. Não, porque eu, como dono de locadora, eu sou evangélico, eu sou a que a pessoa pede filme, eu indico e tal. Gilberto é uma pessoa tão maravilhosa, mas eu sou a mesma pessoa maravilhosa 5 minutos atrás, antes de você saber que eu era ateu. Eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Eu perdi cliente por causa disso. Mas deixa isso pra lá. A segunda é o Coringa, porque o Coringa... Cara, o Coringa, o que ele é, gente? O Coringa é um anarquista. Ele não faz pelo dinheiro, tanto é que ele bota fogo no dinheiro. Ele é contra o capitalismo também. Eu sou comunista, então eu seria ele, sim, não matando o Robert De Niro. Tem uma cena forte, você sabe, né? Sim. Que ele vai, mas não entraria por esse lado, tá? Não entraria. Mas o lado anarquista dele, o lado de derrubar tudo, de quebrar tudo, eu gostaria de ter esse lado. Então são 2 pessoas incríveis que eu queria estar aqui nesse filme com essas 2 características. Não ele como bandido matador, mas a figura de uma pessoa que é rejeitada porque ele tem um defeito psicológico, de rir, de não sei o quê, e é jogado para escanteio, não é dado chance para ele, e ele se revolta. A revolta dele, na minha opinião, iria até um pouco menos, mas eu entendo aonde ele chegou, eu consigo entender. Por isso que eu sou muito fã do Coringa, embora sou o Xará. Desculpa, me entrou no meu tema, mas você é desse Coringa aqui, tá, pessoal? Eu tô falando desse. Porque o outro Coringa não tem nada de que ele fala. Eu não sei, desculpa. A única coisa que ele tem é que ele não liga pro dinheiro, porque ele é xarope, mas ele não liga também. Ele não tem história bonitinha atrás, que aconteceu alguma coisa, não. É mesmo? Ele é só um psicopata louco. Aí é uma explicação de quem conhece. Então, aí ele é isso aqui. Eu como não gosto e não conheço mesmo, não, mas só tá eu claro. tô falando desse filme, nesse filme aqui, nessa situação, lógico que ele exagera, ele mata e tal, e eu tô fazendo essa ressalva. Sim, mas é uma pessoa que ela quebra, ela é anarquista, né? Nesse filme ele é um anarquista total. E ele é jogado para escanteio numa sociedade capitalista norte-americana, né, estadunidense, onde ele é jogado totalmente para escanteio e ele se revolta. A revolta dele vai até um certo ponto que eu acho válida, sim, porque ele tenta se enquadrar e não consegue, ele tenta viver junto e não consegue, e aí ele vai chutar os balde aqui. Mesma coisa aqui, porque
quando ele sai da cruz e também não acha o seu caminho, porque ele vai ser depois ele volta arrependido. Eu só não voltaria. Então, os dois casos, eu concordo com uma vírgula, né? Eu aqui acho que ele simplesmente não era para voltar para a cruz. Falou, pai, tchau, tô fora, vou viver aqui com os meus iguais. E não voltar. Até porque não deu muito certo, não. O que melhorou depois disso? Não sei. Olha como nós estamos. Tem criança morrendo de fome ainda. Então, você vê que gozado? Os dois eu boto a vírgula, e nesse caso eu não iria tão fundo, e nesse caso eu iria mais fundo. Ok, perfeito. Não sei se fui claro. Foi. Bom, foi. Estou falando pelos outros. Ó. Será que foi? Mim. Foi pra Será? mim. Jefferson, olha, mas se eu fui... Espero que sim, mas ao vivo assim, e sem pensar, é complicado. Eu espero que eu expliquei. Se alguém acha que eu não expliquei bem, vem aqui, José Antônio Fontes 62, para a gente bater papo. Eu não quero brigar com ninguém, muito pelo contrário. Eu quero só trocar ideia. Tem uma máxima no YouTube que você me fez lembrar agora. A gente esquece de fazer aqui no nosso horário, tem esquecido. Gente, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente. Comente numa boa. Você discorda, concorda comigo, discorda de mim? Escreve aqui. É o primeiro vídeo que eu lembro que você falou agora. Então, além de fazer o comentário, criticando, coisa que vale tal, crítica construtiva, gente. Venha pra cá. Ele tá aqui pra conversar. Trocar ideia. Sim. Gente, trocar ideia. A gente teve vários pontos em comuns e alguns não comuns. Sim. E a vida é feita assim, porque se for tudo igual, é um monte de cordeirinhos aí, sim, que qualquer pessoa que fizer isso, você vai segui-lo. Não, vamos tentar pensar em outras opções. Agora, tudo se resume a uma palavrinha bem pequenininha: cultura. Tudo. Se você tiver cultura, a conversa vai muito boa. Mesmo discordando completamente, a conversa vai boa. Como está indo aqui. Duas pessoas que eu pelo menos imagino que eu seja culto, você com certeza. E a gente, mesmo na divergência, até pontual e de bem distância, sei que a gente chegaria... Não é que eu quero trocar a sua ideia, olha, eu não quero que você seja corintiano. Não. Você sabe que quando o Palmeiras ganha, que é a pior coisa que pode acontecer na minha vida, das coisas sem muita importância, porque doença na família é muito pior do que... Mas das coisas sem muita importância, a pior coisa que pode acontecer na minha vida é ser o Palmeiras ganhar. Ainda mais se for do Corinthians, ainda mais se for tetracampeão. Não. Imagine, né? Então, mas sabe que tudo eu penso assim, porque tudo tem um lado bom na vida. Tudo. Eu penso assim, pô, meu irmão tá feliz. Meu irmão é palmeirense. Legal, boa. Legal, gostei. Isso foi bom. Não pensei que você ia chegar nesse final, mas foi bom. Meu pai era corintiano. E você vai... Ô, papai bobeou aí. Costumo brincar com meu saudoso pai, costumo brincar que é o seguinte: quando o Corinthians perdia, ele ficava olhando na Gazeta à noite para ver se eu virava o jogo. Não dava mais. Aí, para finalizar, foi sensacional. Isso como a gente vem falando também, é a primeira conversa de outras conversas. Aqui é só a primeira, tá? É um prazer aqui receber. Prazer meu, cara. Deixar bem claro, prazer totalmente meu. E aí a gente sempre fecha com a seguinte situação. Você falou bastante sobre isso. Falei até demais. Mas não muito no sentido de que você falou coisas legais e tal. Mas eu tenho que finalizar para dar aquele padrão. Lógico. Só por isso, só pessoal, padrão vídeo. Por favor. Nosso olhar, o nome do canal. O seu olhar sobre a vida agora. Sobre a vida? Nossa, eu acho que indiretamente, nessa nossa conversa muito íntima, muito particular e muito gostosa, eu acho que eu já deixei muito claro aí meu olhar. É por isso que eu falei de falar. Principalmente nessa conversa agora aqui. Puxa, eu sou a pessoa... Nosso olhar... Olha, e eu gostei... Você sabe que quando eu vi o programa, que nós nos encontramos, eu fui pesquisar e gostei muito da sacada, porque eu acho que tudo é sacada, é a pegada, eu gosto muito de detalhes, sabe? Eu sou mais do detalhe do que do conjunto. E eu gostei demais, porque podcast, esses programas, existem milhares, né? Mas o diferencialzinho, que é o nosso olhar, o seu olhar, o nosso olhar, eu achei muito íntimo isso e é muito profundo. Porque aí você quebra um pouco a expectativa, né? Você não está fazendo aquela pergunta meio chavão, né? Você está no nosso olhar, cara. O seu olhar, o nosso olhar. Então, o nosso olhar da vida, né? É o seu, mas sobre a vida, sobre né? A vida, sobre uma coisa bem ampla. Sim. Embora eu acho que, de certa forma, quem percebeu aí, eu acho que já deixei claro algumas coisas, mas eu acho que a vida seria uma coisa tão simples, gente. É tudo que você quer, que é bíblico até isso, né? Que a coisa mais bonita que tem na Bíblia... Eu vou concordar com você de novo, eu já sei o que você vai falar, Que eu acho, desculpa, eu não sou muito apaixonado por ela, mas é aquela questão assim,
faz o que você não quer que aconteça para você de ruim, não faça para o outro. Que na Bíblia consta até, acho que, não sei nem se é mandamento, agora está me fugindo aqui, mas tem alguma coisa específica para isso, que ela explica isso na Bíblia mesmo, né? Então, gente, o pessoal lê a Bíblia e não sabe ler Tio Patinhas, então não adianta, cultura é tudo. Você, para ler a Bíblia, você tem que estar bem posicionado, até para ler a Bíblia. Como você não está, alguém vai ler para você e jogar para o lado que quer e não ler algumas coisas que estão lá, que também são estranhas. Foi escrito por homens. Então, seria tão simples se tudo que você quer de bom para você, você fizesse para o outro, né? Não fizesse um mal. Você não gosta de pessoa, você não gosta de chegar atrasado? Tenta não chegar, eu não chego atrasado, então, poxa, vamos tentar todo mundo não chegar atrasado, vamos tentar ser mais humanos dentro da nossa limitação, porque somos limitados, lógico, claro. Mas se a gente conseguisse não fazer o mal para os outros, e não é difícil, gente, é só, por que querer mal? A pessoa, meu vizinho comprou um carro novo, pô, que legal, eu não faço questão nenhuma, meu carro... eu tô com ele aí, tô. É um ninho velho, tá aí. Sim. Eu não faço questão nenhuma de ter um carro novo. E se você tiver, como outras locadoras, às vezes o cara, poxa, tava indo bem. Ótimo, o meu amigo Paulo, os meus amigos estão bem, ótimo, eu fico feliz da vida. Então, é só você querer o seu bem, o mesmo do que seu companheiro, seu vizinho, seu colega, porque esse mundo seria tão melhor. Acho que a inveja é uma das piores... como seria um pecado, né? É um dos piores pecados do ser humano, é você ser invejoso. É você querer fazer o bem sem olhar a quem, ou melhor, olhando a quem, de preferência, mas ser bondoso com os outros como você quer que sejam contigo. Então, o meu olhar, como é simples viver. Para mim, é a coisa mais simples viver. Eu não quero ter duas casas, para mim, se todo mundo tiver uma, eu estou muito mais feliz do que um ter 100. Você vai andando na estrada, você vê aquela cerquinha, né? Você pode ter certeza que toda aquela cerquinha, toda aquela terra é de 3 ou 4 propriedades, de 4, 5 famílias, ou de no máximo 3% da população. E o resto da população, às vezes, não tem onde morar. E tendo um monte de prédios vazios que poderia morar todo mundo lá, todo mundo que não tem prédio, e está lá parado por causa da especulação. Então, é o capitalismo, e o socialismo é outra coisa, gente. Então, o meu olhar seria um olhar socialista, onde o bem comum acima do bem individual. E, puxa vida, e vamos alugar filme, que é a melhor coisa que tem, porque no cinema a gente vai conhecer o cinema russo, o cinema vietnamita, o cinema cubano, o cinema argentino, o cinema brasileiro, e é cultura a palavra que fecha. Perfeito. Então, gente, olha, mais uma vez. Jefferson, muito obrigado, cara. Prazer mesmo. Desculpa alguma coisa, porque é o seguinte, quando você fala, o mais importante é você falar o que te vier na cabeça. Não tem essa de ficar se policiando, porque a gente já está sendo muito policiado. A gente tem que falar o que a gente acha, o que a gente confia e o que a gente acredita. Bater com a mão firme no que você acredita. Não pode ficar tranquilo, você não acredita ninguém. Obrigado por estar aqui. Pelo contrário, gente, ó, nosso olhar, ó. Nosso olhar. Charada brasileira. Charada brasileira. Valeu. Tamo junto. Let me go.